O Parlamento de Israel aprovou uma lei que bane do país a Agência das Nações Unidas que trabalha com refugiados palestinos. A medida foi aprovada na Assembleia, mas só deve entrar em vigor depois da notificação do Ministério das Relações Exteriores às Nações Unidas. A decisão veio após denúncias de que a organização tem envolvimento com atividades terroristas. A Agência para Refugiados classificou a decisão como ultrajante. E quem chega para comentar mais sobre a guerra no Oriente Médio é o Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais e economista. Igor, boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. A gente vê realmente como esse conflito no Oriente Médio tem vários percalços, né? E como que de 7 de outubro do ano passado para cá, como a tensão realmente tem escalado e em várias áreas. Exatamente, tem escalado em várias áreas, Kelly. É uma situação muito complexa, mas o ponto principal, e eu acho que aí a gente tem que entender do que, de fato, o governo de Israel está fazendo, é o fato de que vários dos locais onde as agências das Nações Unidas relacionadas à Palestina e ao relief da faixa de Gaza, eles, na prática, foram utilizados como locais de uso de armas e, principalmente, onde terroristas, de fato, utilizaram aqueles locais para o uso complexo de equipamentos. Então, o que a gente está assistindo é uma espécie de retaliação, já que, na prática, as Nações Unidas elas não foram capazes de dar uma resposta. O governo de Israel criticou várias vezes e perguntou o porquê que as Nações Unidas não tinham informações sobre terroristas utilizando suas infraestruturas. Eu não estou dizendo que as Nações Unidas estavam, sim, infiltradas com grupos terroristas, mas existiam pessoas que usaram essas infraestruturas na faixa de Gaza. E por causa disso, obviamente, sem uma resposta contundente das investigações das Nações Unidas, Israel tomou essa atitude para proteger a sua própria integridade. E isso é apenas um de vários elementos onde as Nações Unidas não estão conseguindo dar respostas, seja no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, nos seus próprios órgãos derivados. E esse talvez seja o mais crítico, porque armas, equipamentos e até mesmo, em alguns casos, projéteis e sistemas de construção de mísseis caseiros foram encontrados dentro desse órgão. Então, de fato, é uma situação bem complicada. Pois é, até o Conselho de Segurança da ONU também é muito criticado, já que você citou o Conselho, Igor, porque países em guerra não deveriam ter, por exemplo, o poder de veto, né? E isso a gente vê constantemente ali no Conselho de Segurança. Então, muita gente se pergunta qual que é realmente a função de um conselho que não cumpre as próprias regras, né? Kelly, o mais difícil de entender isso tudo é que o Conselho de Segurança ele foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de algo ainda da década de 40, onde as grandes potências do mundo eram os vencedores, né? Os vencedores, né? A gente está falando de França, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética e China, que, direto ou indiretamente, ainda que hoje de lados separados, derrotaram os nazistas, né, os fascistas. Então, a gente está falando, na época, de Japão, Itália e Alemanha. E a ideia era que, como eles eram os vencedores e eram as grandes potências, lembrando que na época não era nem Rússia, era União Soviética, eles tinham a capacidade de conjuntamente impedir novas facções radicais ao redor do planeta. E até um certo momento isso funcionou. A gente viu que durante 70 anos a chamada Ordem Liberal Internacional, as Nações Unidas, funcionaram de uma certa maneira melhor ou pior em vários momentos, mas a gente não viu uma catástrofe tão grande quanto a Segunda Guerra Mundial desde a sua implementação. O grande problema é que o poder internacional se alterou, ou seja, a gente viu que novas nações começaram tão poderosas quanto, outras se aliaram a essa ordem internacional, o próprio Japão, a Alemanha, e outras são ascendentes, como a Turquia, o próprio Brasil como a liderança regional, e o Conselho de Segurança ficou fragilizado a partir do momento que Rússia e China tornam-se um novo bloco extremamente antagônico ao outro bloco de França, Reino Unido e Estados Unidos. Ou seja, o mundo mudou
e a configuração das Nações Unidas ficou no passado. Eu acho que esse é o grande problema. Sem uma nova configuração das Nações Unidas, eles vão continuar a serem ineficientes, principalmente dentro do Conselho de Segurança, porque os interesses são totalmente antagônicos hoje. Exatamente. E Israel, né, vem sofrendo ataques de vários grupos terroristas, isso não é de hoje, mas tudo isso se intensificou depois do ataque de 7 de outubro do ano passado. Inclusive, Igor, o grupo terrorista libanês Hezbollah anunciou Naim Qassem como novo líder depois da morte de Hassan Nasrallah. Qassem, de 71 anos, foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982 e era vice-secretário-geral do movimento desde 1991. Ele era o dirigente com maior cargo no grupo, que continuava aparecendo em público desde que Nasrallah começou a passar a maior parte do tempo escondido após a guerra do Hezbollah contra Israel lá em 2006. Desde a morte do então líder em setembro deste ano, Qassem fez 3 discursos. Durante uma dessas falas, ele afirmou que o Hezbollah não seria o primeiro a chorar na atual guerra. Inicialmente, Hossein Safieddine, líder do conselho do grupo terrorista, era apontado como o sucessor de Nasrallah, mas ele também foi morto em um ataque israelense contra o Líbano. Igor. Kelly, tanto os novos líderes do Hamas quanto do Hezbollah se tornaram os cargos mais perigosos para alguém assumir hoje em dia. O sistema de segurança interna e externa de Israel, tanto o Mossad como o Shin Bet, vem na eliminação desses líderes uma maneira de desmotivar a tropa, diminuir a capacidade de reação e fazer com que esses grupos terroristas percam contato ou não consigam ter uma sinergia de ação com o seu principal financiador, que é o Irã. Então, ainda que Naim Qassem assuma o cargo, a possibilidade que ele seja a mais nova vítima nos próximos dias e semanas é muito grande. Está muito claro que a estratégia de Israel vai ser uma continuidade da eliminação desses líderes. E ele se torna um novo alvo. É muito, muito nítido isso. O grande problema é que a eliminação constante de líderes do Hezbollah e também do Hamas faz com que as tensões aumentem no Oriente Médio. E até o momento que a gente não tem uma nova eleição aqui nos Estados Unidos, o governo israelense e Benjamin Netanyahu se sente livre para realizar qualquer tipo de ataque, incursão, ainda que precisa, contra líderes no Oriente Médio, sabendo que não vai haver nenhum tipo de pressão para um governo de Biden extremamente fragilizado e uma situação onde tanto a Kamala Harris quanto Donald Trump não podem criticar abertamente Israel neste momento, com o risco de perderem votos específicos dentro do colégio eleitoral. Então, eu acho que Naim Qassem vai ser muito difícil de fazer qualquer atividade, vai ficar muito mais na defensiva, porque agora ele se torna o alvo número 1, tanto do Shin Bet quanto do Mossad. Pois é, e no meio de tanta pressão, Igor, Israel anunciou um investimento de 3 bilhões de reais para ampliar o sistema de defesa aéreo. Conhecido como Iron Beam, o sistema conta com um aparato a laser. Dessa maneira, segundo o Ministério da Defesa, o Exército poderá interceptar drones de forma mais eficaz. Os drones, muito usados pelo grupo libanês Hezbollah contra Israel, driblaram a defesa aérea israelense várias vezes, provocando vítimas civis e militares. O diretor-geral do Ministério afirmou que o sistema laser vai entrar em operação já dentro de um ano. Igor, a gente vê como realmente Israel vem tendo que se defender e investindo também em diferentes sistemas. A gente fala muito sobre o Domo de Ferro, mas cada sistema, ele combate um tipo de armamento, né? Kelly, a gente está assistindo 2 situações. Primeiro, há uma corrida armamentista nítida. A gente está vendo isso na Rússia, em Israel, aqui nos Estados Unidos também. As compras do Pentágono aumentaram radicalmente. As grandes empresas que são fornecedores de tecnologia militar estão cada vez mais fortes. E no Reino Unido é um outro país com capacidade bélica muito grande. Lá eles desenvolveram um sistema ainda no ano passado chamado Dragon Breath, que é exatamente algo que nós estamos assistindo em Israel. Um sistema laser que, enquanto uma bateria antiaérea do Domo de Ferro custa, em média, $100 mil, 50 a 100 mil dólares por disparo, o laser custa $50, com uma precisão ainda mais potente. Ou seja, a partir do ano que vem, a capacidade de defesa
de Israel com o sistema de defesa laser vai ser muito mais rápido, muito mais direto, muito mais preciso e, obviamente, vai proteger ainda mais Israel contra os seus inimigos. E é esse tipo de tecnologia que o Irã não quer que aconteça, mas, obviamente, a gente vê a superioridade tecnológica e financeira. Não só esse investimento vai diminuir o custo de defesa de Israel no longo prazo, mas vai ser muito mais preciso. E esse tipo de tecnologia é algo também almejado por países como a Arábia Saudita, que são rivais do Irã, do ponto de vista de sunitas, e que veem no governo ditatorial do Irã um possível inimigo futuro, caso eles tenham tecnologia nuclear. E isso vai abrir ainda mais a possibilidade de uma forte reação onde a Arábia Saudita possa fazer um acordo de normalização de relações com Israel, provavelmente no final desse conflito, para que eles possam ter também essa tecnologia e se defender do Irã. Falando em armas, Igor, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que não vai impor novos limites ao uso de armas americanas caso a Coreia do Norte entre no conflito na Ucrânia. O fornecimento de armas de longo alcance é um dos principais pedidos do governo de Kiev, mas aliados ocidentais relutam em aprovar o envio. Com as alegações de que a Coreia do Norte estaria enviando tropas para a Rússia para ajudar no conflito, os Estados Unidos informaram que vão retirar as restrições impostas à Ucrânia. Olha que notícia, hein? O Pentágono estima que 10 mil soldados norte-coreanos podem ter sido enviados para o leste da Rússia para treinamento, mas não confirmou a informação de que parte da tropa já estaria em Kursk, região russa controlada parcialmente pelo exército ucraniano. Igor, essa notícia dá um indício para a gente que a guerra no leste europeu pode escalar? Kelly, essa é a notícia mais importante do dia, por dois motivos. Primeiro, mostra, sim, uma incapacidade do governo de Vladimir Putin de que novos soldados vão para o fronte de batalha por dois motivos. Primeiro, ele está tendo que se defender das incursões militares ucranianas dentro do território russo. E segundo, porque existe, sim, uma fadiga e uma maneira de que novos russos, soldados jovens, não querem ir para o fronte. Muitos deles estão fugindo para outros países, como a Geórgia e a Bósnia. E um outro ponto é que, a partir do momento que a Coreia do Norte está presente, seja com armas ou soldados, eu não gosto de alarmar, mas aí a gente toma um contorno de guerra mundial, não de guerra regional. A gente está falando de um país do leste asiático enviando tropas para um conflito na Europa. Isso vai fazer, sim, com que os americanos liberem restrições de armas e que até mesmo a Coreia do Sul já disse que vai enviar equipamentos militares sul-coreanos para os ucranianos. Isso, de fato, torna o conflito muito mais perigoso, complexo e traz para a gente uma situação de guerra mundial. Estou falando aqui de uma terceira guerra mundial, mas deixa de ser um conflito regional e passa a ser um conflito com vários atores em escala global, o que torna a situação extremamente perigosa. Pois é, Igor, e mesmo sem confirmar o envio de tropas, a Coreia do Norte e a Rússia continuam ampliando os laços diplomáticos. Nesta terça-feira, inclusive, a ministra norte-coreana das Relações Exteriores chegou à cidade de Vladivostok, no extremo leste russo. Amanhã ela deve ir a Moscou. Apesar da visita à capital, o Kremlin informou que não há planos para um encontro com Vladimir Putin. Na semana passada, os deputados russos aprovaram por unanimidade a ratificação do Tratado de Associação Estratégica Global com a Coreia do Norte. O acordo prevê ajuda militar mútua imediata em caso de agressão armada da parte de terceiros países. O tratado foi assinado em junho durante uma visita do presidente Putin a Pyongyang, uma demonstração clara, né, Igor, de aproximação entre os dois países. Kelly, não só uma aproximação clara, mas também perigos em relação à Coreia do Norte. Os norte-coreanos sabem que se ficarem provados a sua interferência dentro do conflito na Ucrânia, eles podem ser vítimas não só de ataques americanos, mas sul-coreanos ou até mesmo japoneses, com o temor de que esse seja apenas um início de uma expansão territorial norte-coreana. Então, acho que o ponto principal desse acordo é uma garantia de defesa russa contra ataques de outros países
para que a Coreia do Norte de fato entre dentro desse conflito. Para mim não vai ser uma surpresa muito grande se nos próximos dias ou meses eles falarem abertamente que vão apoiar a Rússia no conflito, que tornaria a sua negociação muito grande. Apesar de eles terem mísseis balísticos intercontinentais, a capacidade de defesa norte-coreana é extremamente questionável. Nunca foram, de fato, para um conflito depois da década de 70. E a gente está vendo como a Rússia também não tem uma capacidade militar tão forte assim quanto se imaginava. Então, é uma necessidade das duas partes. Soldados para a Coreia do Norte, para o conflito na Europa, e uma necessidade de defesa dentro do continente asiático.